vocês aqui, esse é o Cinema e Café com Leite e esse é um vídeo em homenagem aos 96 anos do nascimento de uma das maiores estrelas do século XX, Marilyn Monroe. Hoje eu vou falar da carreira e um pouco da vida dela, que é um dos ícones da cultura pop mundial, que foi extremamente influente para a indústria cinematográfica e continua sendo até os dias de hoje. E antes de tudo, eu preciso falar sobre o que é tratado quando se fala de Marilyn. Enquanto a pesquisa desse vídeo era feita, muito se encontrava sobre a vida pessoal da Marilyn, mas no sentido das polêmicas, sobre os seus divórcios, sobre os supostos escândalos, além de 1 milhão de teorias da conspiração sobre a sua morte. Mas pouco se era dito ou celebrado sobre a sua carreira, que foi tão importante quanto qualquer especulação dos tabloides. Ela se tornou uma estrela, mas não foi à toa, não foi por causa da polêmica, foi porque ela era uma artista que realmente se dedicava ao que fazia. E por isso a gente quis aqui trazer uma outra versão e contar uma história que celebrasse o seu trabalho e mostrasse o seu lado mais humano. Então vamos começar, que a gente tem muita coisa para falar. No dia 1º de junho de 1926, nascia Norma Jean Mortenson, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Desde pequena ela já tinha uma ligação com o cinema, já que a sua mãe trabalhava numa produtora de filmes como editora. Ela que cortava os filmes para fazer a montagem. Em 1942, aos 16 anos, a Marilyn se casou pela primeira vez, e quando seu marido foi para a Marinha, ela começou a trabalhar numa companhia de aviação. Um dia durante o trabalho, o fotógrafo David Conover foi lá para tirar fotos para a revista Yankee, no intuito de mostrar a contribuição feminina para a guerra. E ele ficou totalmente encantado com a beleza da Marilyn, até então Norma Jean. Ele a descreveu como o sonho de todo fotógrafo e começou a mandar trabalhos de modelo para ela. Dessa forma, ela começou sua carreira de modelo e foi ficando cada vez mais famosa, principalmente pelas suas fotos na estética pin-up. 1948 é a primeira vez que a gente vê a Marilyn num papel de destaque no cinema, com o filme Mentira Salvadora, onde ela interpreta a personagem Peggy Martin, uma dançarina que substitui a estrela principal de um show que se demitiu, e aí ela acaba se tornando a atração principal do dia pra noite. Ela acaba atraindo a atenção de Randy, que pede a sua mão em casamento. Porém, ele tem a ideia rejeitada pela mãe da Peggy. Nesse filme, a Marilyn já agarrou a oportunidade de mostrar para o que veio e não usou playback em nenhuma das músicas, enquanto as outras atrizes usaram, já que era super comum. Lock me in your arms forever. That's a place I want to be. 1953 foi o ano em que a vida de Marilyn mudou para sempre, já que foi nesse ano lançadas as obras que iriam alavancar ainda mais a sua carreira, que foram os filmes Como Agarrar um Milionário e um dos seus trabalhos mais populares, Os Homens Preferem as Loiras, onde ela interpreta a personagem Lorelai Lee e divide os holofotes com a atriz Jane Russell, que interpreta Dorothy Shaw. Elas interpretam duas dançarinas que embarcam num cruzeiro para que a Lorelai se encontre com o seu noivo. Só que o pai do noivo manda um detetive atrás dela para ver se ela é realmente fiel a ele ou se ela só tá querendo casar com ele pelo dinheiro. Eu vi esse filme essa semana, achei bem divertido, bem sarcástico, recomendo. Em diversas ocasiões, a Marilyn foi criticada por ser considerada um ícone, mesmo fazendo esses papéis em que ela não era independente, não era uma mulher independente. Porque muitas vezes ela fazia, assim, papéis de mulheres que dependiam de homens. Mas vale lembrar aqui que nos anos 50, que foi o pico da sua carreira, as produtoras ainda controlavam muito os papéis que as atrizes iam fazer, além de com quem elas iriam trabalhar também. Inclusive, ela tentou colocar em prática a produção do filme Naná, uma história de 1888 do escritor Émile Zola, que contava a história de uma prostituta de luxo que acabou ficando rica por conta do seu trabalho e vai viver muito bem, obrigada, com o seu próprio dinheiro. Porém, não só nenhum diretor quis fazer esse filme, como também ela chegou a ouvir que essa história não ia agradar ao público masculino. Mas ela também se rebelava contra os
estúdios, algo que muitas artistas da época ainda não tinham coragem de fazer. E uma das vezes que tentaram obrigar ela a fazer um roteiro que ela não gostava, ela simplesmente devolveu o roteiro com a palavra lixo escrita na primeira página. E lá no filme Os Homens Preferem as Loiras, ela já tentava impor suas opiniões, como por exemplo quando ela insistiu para colocarem no filme a seguinte frase: I can be smart when it's important, but most men don't like it. Vale lembrar também que a Marilyn foi muito afetada pelo Star System. O Star System foi uma série de contratos muito abusivos que os grandes estúdios faziam com as estrelas de cinema. Tudo isso com o intuito de construir um ideal de beleza e aquela ideia de perfeição que a gente vê ali nos filmes da era que ficou conhecido como Era de Ouro de Hollywood. Mas, na verdade, por trás de toda aquela coisa maravilhosa, a realidade eram esses contratos que ofereciam salário fixo independente das horas trabalhadas e também independente da bilheteria do filme. Então, mesmo se fizesse um super sucesso, ia ser aquele salário lá e pronto. Mas o pior de tudo, com certeza, foi a interferência na vida pessoal e no corpo dos artistas. As atrizes e os atores precisavam passar por plásticas, por procedimentos estéticos, além de muitos terem tido que mudar os seus próprios nomes para ficar mais agradável. E muitas vezes eles tinham seus passados alterados, eles inventavam uma história para que não houvesse espaço para escândalos. E acho que eu nem preciso falar dos abusos físicos e sexuais também que rolavam por trás nessas produções. Foi então que a Marilyn quebrou seu contrato com a 20th Century Fox quando ela simplesmente não apareceu nas gravações de um roteiro que ela não gostou. E mesmo com um monte de ameaças de que ela nunca mais ia arranjar um emprego, de que iam processar, ela finalmente se viu livre em 1955 quando o estúdio retirou os processos e deu liberdade criativa para ela nos trabalhos, possibilitando que ela abrisse a sua própria produtora, a Marilyn Monroe Productions. Nesse ano é feito o longa O Pecado Mora ao Lado, que imortalizou a imagem de Marilyn e foi o seu último projeto com a Fox, além de ser também o estopim do seu divórcio com Joe DiMaggio, o seu segundo marido, que era um jogador de beisebol da época, porque ela sofria abusos tanto no trabalho quanto em casa. E é muito importante a gente falar aqui sobre a famosa cena, a mais famosa cena de Marilyn Monroe. É muito triste a gente saber que a cena que marcou a sua carreira, a famosa imagem do vestido branco voando, e que eu tô fazendo homenagem dele aqui com essa blusa, traz também uma memória muito ruim na vida da Marilyn, já que nesse dia tinha um monte de gente lá assistindo as gravações, né, na rua. Inclusive o Joe DiMaggio estava também presente, que era o marido dela na época, e ele não gostou nada da atenção que ela estava recebendo e acabou espancando a Marilyn nesse dia depois da gravação. O novo documentário da Netflix sobre a Marilyn fala sobre esse acontecimento e sobre como ela precisou se maquiar para poder esconder os hematomas e continuar gravando o filme. Ou seja, às vezes a gente olha os filmes dessa época e acha que as atrizes eram perfeitas, que a vida era perfeita, mas na verdade era tudo uma grande construção e por trás das câmeras tinha muito sofrimento. Foi por volta desse mesmo ano que a Marilyn começou a estudar atuação com Lee Strasberg, um professor que se tornou o seu mentor durante toda a vida. E com ele ela aprendeu a famosa técnica de atuação chamada Method Acting, que é o método utilizado por grandes artistas como Al Pacino e Robert De Niro, onde o ator ou atriz entra de forma profunda no personagem, muitas vezes mantendo essa atuação até mesmo fora da cena. E muitos dizem que esse método até mesmo não fez bem para Marilyn, já que ele precisa que a pessoa revisite as suas memórias mais sombrias. Porém, ela já tinha começado a sua carreira muito antes dela se especializar, já que o primeiro filme que ela apareceu foi lá em 1947, e por isso tem a crença de que, na verdade, o talento da Marilyn não vem de técnica, vem dela. Ela tirava a inspiração das suas próprias vivências, já que mesmo tão jovem ela já tinha passado por abandono e abusos e ela canalizava essas emoções,
principalmente para os papéis mais dramáticos como Almas Desesperadas, de 1952, um de seus maiores e mais conhecidos papéis de drama. Então ela tinha acabado de imortalizar a sua imagem com o papel no Pecado Mora ao Lado, mas ela já queria uma nova reputação. E com as aulas de atuação e a recente liberdade para escolher os papéis que ela ia participar, ela estrela o filme Nunca Fui Santa em 1956. A história já é meio datada para os dias de hoje, já que a narrativa é sobre um cowboy que insiste em se casar com a personagem da Marilyn depois que vê ela numa apresentação de dança e simplesmente enche o saco dela pra se casar com ele, até que no final ela cede e se apaixona por ele. Mas apesar dessa história, essa foi uma das maiores atuações da Marilyn. Foi um marco onde ela pôde mostrar pro mundo que ela era sim uma atriz séria e sabia o que estava fazendo. Would you say that you take acting very seriously? I'm afraid I do. Thank you, Marilyn. Thank you very much. Em 1959, ela prova mais uma vez o seu talento participando de outro clássico, Quanto Mais Quente, Melhor. No filme, os músicos Joe e Jerry testemunham um massacre e, para fugir dos criminosos, eles se disfarçam de mulheres e entram numa banda. A Marilyn, no papel de Sugar Cane, era a vocalista dessa banda e o Jerry acaba se apaixonando por ela, deixando essa confusão toda ainda mais confusa. Nessa época, Marilyn já apresentava alguns problemas de saúde e também psicológicos, além dela estar grávida e acabar perdendo o filho durante as gravações. Isso foi uma das coisas que afetou muito a Marilyn, né? Ela queria muito ser mãe, mas ela engravidava e acabava perdendo o bebê. Em 4 de agosto de 1962, 60 anos atrás, um pouco após ter sido demitida do filme Something's Got to Give, Marilyn é encontrada morta em sua casa na Califórnia. A causa até hoje é um mistério, como eu falei lá no início, tem um monte de teorias sobre o que aconteceu. A versão divulgada pela imprensa é de que foi uma overdose causada pelo excesso de remédios ingeridos. Então é considerado ali um suicídio. Também tem quem acredite que foi sem querer, ela já tomava muito remédio, já tinha problema com álcool, então talvez ela tenha feito isso sem querer, acabou tirando sua própria vida. Além das inúmeras teorias de assassinato, já que claramente ela tinha ali um relacionamento com o John Kennedy e também com seu irmão Bob Kennedy. Inclusive parece que até mais com o Bob do que com o John, que ficou mais famoso, né? E é realmente curioso que os dois foram assassinados, então teorias de que os 3 foram assassinados, né? Eu particularmente não duvido dessa possibilidade, já que ali os Estados Unidos, o governo, tem muitos mistérios, muitos segredos, e eles possivelmente teriam revelado alguns segredos para ela, então ela saberia demais. Mas como eu falei, tudo isso são especulações. A Marilyn sofreu muito, a sua mãe tinha doenças psicológicas, foi internada. A própria Marilyn foi internada também um tempo numa clínica psiquiátrica. Ela certamente tinha esse medo de acabar desenvolvendo uma doença como sua mãe. A sua infância também foi bem complicada em lares adotivos. Então, sem dúvida, foi uma vida muito difícil e é importante a gente ter isso em mente. Que aquela ideia de perfeição de uma deusa foi construída. Na verdade, ela era apenas humana. É importante a gente pensar nisso, como que ela foi abusada de diversas formas pela indústria. E foi por isso que aqui hoje a gente resolveu trazer esse lado mais humano e principalmente exaltar a sua carreira, sua trajetória, que se tornou um legado gigantesco para a história do cinema mundial, que também a tornou numa influência não só do cinema, mas também da moda. Recentemente a gente teve a polêmica do vestido que a Kim Kardashian usou no Met Gala 2022. O tema do ano era, na América, uma antologia da moda, e a Kim Kardashian resolveu usar o vestido original usado pela Marilyn no dia que ela cantou o famoso Parabéns Pra Você pro JFK. A escolha da Kim deu muito o que falar, já que algumas pessoas, por um lado, achavam que tudo bem ela usar porque é só um vestido, e outras achavam que era um absurdo porque é uma peça de museu e ninguém deve tocar, muito menos usar. Além da questão bem complicada aí da Kim ter tido que emagrecer em muito pouco tempo também para caber no vestido, já que ele não pode ser alterado, né? Inclusive, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Ela devia ter usado, não devia ter usado, como é que é? Eu, como estudo ali história da arte, né, eu tenho um pouco dessa coisa
da preservação. Então eu acho que eu iria mais pro lado de melhor não tocar, assim, pra preservar. Mas não sei, fala aí o que vocês acham. Além disso, teve também o famoso quadro de Andy Warhol, Shot Sage Blue Marilyn, que no mês passado se tornou a obra de arte mais cara do século XX, sendo arrematado em 195 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão hoje. O quadro é de 1964 e foi arrematado em um leilão em Nova York no dia 9 de maio. Só de curiosidade, antes disso, a obra mais cara era do Picasso, As Mulheres de Argel. Sem dúvida, esses acontecimentos têm a ver com os 60 anos do falecimento da Marilyn. E olha só como que ela se mantém relevante até os dias de hoje. As pessoas têm esse apego por ela tantos anos depois dela já ter falecido. Marilyn Monroe é um verdadeiro ícone na história mundial e eu fiquei muito feliz em poder aqui celebrar sua vida, sua carreira, fazer uma homenagem aqui pra ela no canal, inclusive, né, me vestir aqui, tentei fazer vi um tutorial aqui de make de Marilyn Monroe. Quero agradecer mais uma vez a roteirista, Laurinha, vou deixar aqui embaixo o perfil dela. Espero que vocês tenham gostado, me conta aqui embaixo qual outra personalidade do cinema você gostaria de conhecer melhor. A gente já tem um vídeo sobre o Buster Keaton, vou deixar card e link na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.